a cantata nos falou resumidamente da história do Senhor Jesus na sua prisão injusta, porque ele foi preso de madrugada, não foi à luz do dia. Por quê? Porque o povo não ia deixar, né? Jesus tinha feito grandes milagres, pregado uma mensagem maravilhosa, e as autoridades, os sacerdotes principalmente, eles estavam com inveja e temendo Jesus estragar o seu negócio. Esse foi um dos grandes motivos que levou Jesus à prisão e à morte de cruz, motivos humanos. O motivo divino foi Jesus ser o sacrifício propiciatório pelos pecados dos homens, né, dos seres humanos. E então levaram o Senhor Jesus ali, covardemente o julgaram de madrugada, não podia pela lei, a lei dos judeus, do sinédrio, ele tinha que ser julgado de dia, publicamente, à vista das pessoas que quisessem averiguar a natureza do julgamento. No entanto, tudo isso foi feito de modo irregular, exatamente para prender e matar o Senhor Jesus Cristo, como um bandido. Foi cantado aqui que o bandido foi solto, Barrabás, um revolucionário da época, mas que tinha cometido muitos crimes. Este foi solto, e Jesus, que nada fez, continuou preso. E mesmo na cruz, o Senhor Jesus ora por aqueles que o estão matando, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que eles estavam fazendo? Matando o Filho de Deus. Se eles soubessem a grandeza do Senhor Jesus Cristo, Criador do universo e do céu e da terra, certamente eles não fariam aquilo, mas a incredulidade e o pecado estava tomando de conta de todas as autoridades judaicas e romanas até, e o Senhor Jesus foi crucificado. Jesus morreu, e se tivesse continuado morto até hoje, o cristianismo seria mais uma das várias religiões do mundo. Só que Jesus não ficou morto, e essa é a grande diferença: a ressurreição. A ressurreição faz a diferença do cristianismo bíblico, como diz na Bíblia, de todas as outras religiões do mundo. É por isso que a fé em Jesus, ela é exclusivista. Você não pode crer em Jesus e seguir outro Deus. Você não pode crer em Jesus e seguir uma ideologia. Você não pode crer em Jesus e seguir outra doutrina. Não pode. Jesus, ele requer exclusividade. Mas por quê? Porque ele ressuscitou. Ele é Deus. Ele é Deus que se fez carne, se permitiu matar para nos livrar da condenação dos nossos pecados, e essa é a essência do Evangelho, é a essência, o fundamento e a essência da salvação. Quando um crente diz: tenho certeza da minha salvação, e se eu morrer hoje, eu estarei no céu diante de Deus, aí você está dizendo: que absurdo! Como é que uma pessoa pode dizer que é salva? Pode, mas como, se somos todos pecadores? Porque esta salvação da condenação do inferno não depende de mim nem de você. Dependeu de Jesus morrer na cruz, para nos livrar da condenação dos nossos pecados, porque Jesus é homem e representa o ser humano pecador na cruz. Jesus é Deus, e como Deus, ele pôde receber o castigo infinito e eterno que Deus colocou sobre o homem por conta dos seus pecados. Um homem comum não poderia. Se eu quisesse, vou me crucificar, eu, Valnei, para eu salvar a minha própria vida, é inútil, porque eu sou pecador, porque eu não tenho as qualificações para pagar esta pena. Por isso que a pena é infinita, é uma pena eterna, de tempo infinito, porque eu não tenho como cumprir, eu sou limitado, finito. Por isso só Jesus poderia morrer na cruz pelos nossos pecados, e ressuscitou. Por isso hoje nós vamos brevemente meditar sobre a ressurreição. Devemos viver pela ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é base do Evangelho.
A ressurreição do Senhor Jesus Cristo garante que os seus discípulos, aqueles que têm fé em Jesus Cristo, haverão de ressuscitar um dia. Esta ressurreição é garantida. E o que é a ressurreição? É exatamente você receber um novo corpo, a semelhança de Jesus, para viver uma vida eterna com Deus no novo céu e nova terra. O que é esse novo céu e nova terra? É descrito lá em Isaías, capítulo 64, 65 e 66, fala do novo céu e nova terra, mas também é descrito lá em Apocalipse, capítulo 21, fala do novo céu e nova terra, e 22 da nova Jerusalém. É a salvação que Deus planejou para todo o planeta. A salvação do Senhor, ela é completa. Ela salva o homem pecador pela fé em Jesus, e ela salva o planeta Terra da maldade e perversidade do pecado do homem. Então o nosso planeta, ele vai ser salvo também, reformulado, reestruturado e melhorado para aqueles que creram em Jesus viverem ali. Devemos viver pela ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Lucas 24 é o relato de Lucas sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Devemos viver pela ressurreição de Jesus. Nós vamos observar aqui algumas verdades sobre a ressurreição. A primeira delas, e fundamental, é que a ressurreição explica o sepulcro vazio. Não se encontrou o corpo de Jesus no sepulcro, ele estava vazio. A grande rocha que pesava toneladas foi removida ali. Jesus não podia, obviamente, se ele não tivesse morrido, estivesse muito machucado, como é a teoria de alguns, de dentro do sepulcro remover aquela pedra, era impossível. Então Jesus certamente ressuscitou, e é por isso que ninguém até hoje prova que Jesus não ressuscitou, porque pelo contrário, diferente da mentira que as autoridades judaicas tentaram montar para explicar que Jesus não havia ressuscitado, depois da ressurreição de Jesus, ele andou por Jerusalém cerca de 40 dias, vivo, no meio das pessoas e das ruas que ele tinha passado carregando o patíbulo da cruz. Ele estava ali, ressurreto. Apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, apareceu para os 11, apareceu para as mulheres, apareceu para mais de 500 irmãos que na época que Paulo escreveu a Epístola aos Coríntios, 55 depois de Cristo, ainda alguns estavam vivos e disseram que viram Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele não se escondeu, ele apareceu a muitas pessoas, ficou evidente a ressurreição de Jesus, e é por isso que o cristianismo não morreu até hoje, porque de fato Jesus é Deus. A ressurreição explica o sepulcro vazio. Vamos ler do verso 1 ao verso 4, Lucas 24, 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? E certamente aqui, estas mulheres estavam buscando o Senhor Jesus. Elas prepararam vários perfumes para estar ali, colocando no Senhor Jesus Cristo no outro dia. Passou o sábado, aqui já é domingo, de madrugada domingo pela manhã, e elas foram cedo ali cuidar do Senhor Jesus Cristo. Lucas 23, 53 diz isso: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento que havia sido dado ali. Essas mulheres, elas acompanharam Jesus no ministério. É interessante porque naquele período as mulheres, elas eram muito desprezadas, e até na cultura moderna isso vem e acontece também. Mas estas mulheres, elas acompanhavam Jesus, serviam Jesus e sustentavam o ministério de Jesus. Lucas 8, verso 1 diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus,
e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Estas mulheres acreditavam que Jesus era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, e serviam no ministério do Senhor Jesus Cristo, junto com os apóstolos e outros discípulos. Então veja como Deus usava todas essas mulheres aqui. E então elas foram lá e foram as primeiras a testemunhar ali sobre a ressurreição de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 20, verso 1, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ela foi uma das primeiras que chegou a ver ali o Senhor Jesus Cristo, e a princípio não o reconheceu, mas depois percebeu que era o mestre. O túmulo estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Muitas teorias surgiram para tentar convencer contra a ressurreição de Jesus, mas era algo impossível. Primeiro, porque ninguém escapa da cruz. Você é pregado na cruz, só sai lá quando morre. Isso era um fato. Segundo, não tinha como Jesus, ele mesmo, conseguir sair do sepulcro muito machucado, digamos assim, se tivesse conseguido escapar da cruz, que ninguém escapava. Além de tudo isso, Mateus capítulo 27, nós lemos assim, no verso 62: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com seguranças até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, eram soldados romanos, treinados para as legiões e para as guerras. Então, ele sabia usar o gládio, que era uma espada mais ou menos desse tamanho. Não eram poucos soldados, de 12 a 24, provavelmente, guardando o sepulcro. Como os 11 apóstolos conseguiriam, sem muito treinamento, pescadores, homens simples, vencer soldados da guarda pretoriana, matá-los, rolar a pedra e roubar o corpo de Jesus? Mais fácil a guarda pretoriana matar os discípulos. Mas o fato é que os discípulos nem chegaram perto ali para ver. Pelo contrário, primeiro foram lá as mulheres, obviamente na tentativa de servir o Senhor. O túmulo estava vazio, Jesus ressuscitou. É a única explicação. E o Senhor Jesus, após ter ressuscitado, andou cerca de 40 dias, foi visto por muitas pessoas e subiu aos céus, exatamente para preparar a nossa morada, porque em breve todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo e entregou a sua vida a Jesus, este vai ressuscitar e viver eternamente com o Senhor, não no céu azul e branco, mas num novo céu e nova terra, sem pecado, sem dor, sem corrupção, sem guerra, sem sofrimento. Esse é o Evangelho de Jesus para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e entregaram a sua vida a Jesus. Mas o segundo entendimento do nosso texto de hoje é que os mais devotos precisam crer na palavra. E aqui nós observamos, a partir do verso 5, estando elas possuídas de temor, Lucas 24, verso 5, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive?
E ainda lemos no verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. É interessante como Jesus, em vários momentos, ele falou que cumpria que o Filho do Homem fosse morto e voltaria 3 dias depois, e depois subiria aos céus, ressuscitaria. Várias vezes o Senhor Jesus pregou isso aos seus discípulos. Os apóstolos eram os discípulos mais chegados. Eles largaram sua vida para andar com Jesus, 3 anos aproximadamente, no ministério de pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles eram os mais devotos, digamos assim, na verdade. As mulheres também eram muito devotas, como acabamos de ler, devotos, dedicados. A ideia de devoto aqui é dedicados, mas até estes mais dedicados que viram milagres de Jesus, como andar sobre as águas, como multiplicar o pão, como ressuscitar os mortos, dar vista ao cego, expulsar demônios, não uma, nem 2, nem 3 vezes, mas inúmeras vezes. Mesmo Jesus tendo pregado, eles não acreditaram, eles não estavam lá esperando a ressurreição. Era para eles estarem montando guarda no sepulcro, ali do lado, esperando o momento da ressurreição. Não acham? Mas não. As mulheres foram lá, com os bálsamos e ungüentos para poder, servir ali, de alguma forma, colocar mais perfumes e cheiros ali no corpo do Senhor Jesus Cristo. Certamente a guarda ia ajudar a revolver a pedra e elas fariam esse tipo de serviço. No entanto, Jesus ressuscita e ficam todos incrédulos. Mas não foi sem aviso, entende? Ele ressuscitou. É algo que não sei se dá até para compreender, mas dá para compreender. É porque o ser humano, ele é pecador. Não só nesta igreja, mas em várias igrejas que pregam a Bíblia, o nome de Jesus é anunciado, o convite ao arrependimento de pecados é feito, a mensagem sobre a vida eterna e a ressurreição é repetida e repetida e repetida, e os pecadores ainda não entenderam, estão perdendo tempo com assuntos outros, que não são essenciais para a vida eterna, para a comunhão com Deus, para o serviço da obra do Senhor que Jesus deixou. Quando o Senhor foi ao céu e foi lido aqui, foi cantado, antes, na preparação desse sermão, foi cantado aqui sobre exatamente a missão que Jesus deixou para nós, missão essa de fazer discípulos de todas as nações, ensinando o que Jesus deixou, não criando moda, não reinventando o cristianismo, mas lendo a Bíblia, orando, pregando o Evangelho e chamando pecadores ao arrependimento. É a mensagem de Jesus, esta é a mensagem do Evangelho. E então, o Senhor Jesus ressuscita. Lá em Mateus 28, verso 5, nós lemos ainda: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E o Evangelho de Marcos traz ainda a mesma mensagem. João capítulo 20, verso 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Não caiu a ficha, como diz na linguagem popular, que Jesus ressuscitou. E parece que nós crentes vivemos, mesmo lendo a Bíblia e sabendo da ressurreição, que o Senhor Jesus Cristo, parece que nós não entendemos ou não realizamos na mente, que assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Pela fé, isso é um fato que vai acontecer com todos nós. Então por que perdemos tempo? Essa é a pergunta. Por que não servimos mais a Deus?
Por que perdemos tempo com as nossas questões? Por que não olhamos para a frente? A frente é a nossa salvação. Salvação é igual a ressurreição. Entende? Nosso corpo está se acabando. Quantos ficaram doentes esses dias, né? Um vírus, uma gripe, todo mundo ficando muito doente pela época, pelas chuvas, por tantas coisas. O corpo está se acabando. E uma gripezinha deixa você acabado, né? Na ressurreição não é assim. Seremos plenos, fortes por toda a eternidade, não porque merecemos, não porque somos bons e religiosos, ou porque somos da Igreja Batista, muito menos por isso, mas porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. E todo aquele que crê em Jesus vai ressuscitar. Não precisamos temer a morte, não precisamos. Mas temos que, como cantamos hoje também, ter um amor pelo Senhor, que tanto nos amou. O que é que Jesus recebeu ao morrer na cruz? Nada. Ele já era Deus, soberano sobre tudo. É Deus, sempre foi Deus. O que é que Jesus vai receber? No máximo que a gente pode procurar na Bíblia, o que Jesus recebeu foi glorificar o Pai, né? Morreu para glorificar a Deus, agradando ao Pai nesta missão tão difícil que foi morrer na cruz do Calvário. Jesus pregou sobre a mensagem da ressurreição, como nós lemos aqui, né? O verso 8 de Lucas 24 diz: então se lembraram das suas palavras. Só agora é que eles estavam se lembrando. Mas lá em Lucas 9:22, olha aí: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos aqui é o Sinédrio, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Lucas 9:22. Jesus pregou isso para os seus discípulos. Está aqui a pregação. Olha Lucas 18, verso 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Filho do Homem que é o nome profético, messiânico de Jesus, o título. Verso 32. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Não foi uma, nem duas, nem três. Todo o período do ministério de Jesus, o Senhor foi muito claro. Ele pregou sobre a sua missão. Mas por que então que todos os seus discípulos, que eram muitos, não estavam de frente ao sepulcro, esperando, aguardando a ressurreição de Jesus? Porque eram incrédulos. Eram crentes, mas incrédulos. Não criam na palavra de Jesus. Que absurdo! Somos muito parecidos. Temos o Evangelho, lemos a Bíblia todo dia e às vezes não cremos na palavra de Jesus. Creia, não tenha medo, não duvide, está na Bíblia. Obedeça, siga fielmente a Escritura devidamente interpretada dentro do seu contexto. Não tenha medo disso. Às vezes a gente tem receio. Não tenha medo. E é uma batalha espiritual, eu sei. Porque no seu coração vai vir aquela ideia: não, mas eu não preciso fazer isso. Só os pastores, missionários, seminaristas, diáconos, homens de Deus, essas coisas, fazem essas coisas. Eu não preciso. Eu já estou fazendo muito. É assim que funciona a mente do ser humano. Eu já estou fazendo demais. Eu não preciso fazer mais para o Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, olha como o ser humano pecador pensa. Afinal de contas, sou salvo pela graça, mediante a fé, já estou salvo, né? Então eu estou aqui ajudando aqui o Senhor e tal, está ótimo. E com isso, irmãos, eu não estou querendo pressionar você a servir mais ao Senhor. Eu estou querendo abrir o seu entendimento para nós vencermos a nossa incredulidade. Porque os discípulos de Jesus, eles sabiam da mensagem do Evangelho, eles pregavam a mensagem do Evangelho, mas eles não estavam aguardando a ressurreição de Jesus. Por quê?
não é verdade? Porque os mais devotos precisam crer na palavra de Deus. Essa é uma outra grande lição sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, como crentes em Jesus, crer mais na palavra do Senhor, viver pela palavra. E uma dessas crenças fundamentais é na ressurreição. Se eu vou ressuscitar, por que não me dedico ao Senhor? Por que perco tempo? Ah, pastor, mas tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso. Eu sei, todos sabemos, e eu não estou dizendo que você não deva fazer. Estou dizendo que você deve ter uma vida organizada e orar a Deus por isso, para ter muito tempo para glorificar o nome de Deus com a sua vida. Pense nisso. Ore a Deus por isso. Sei que está ocupado, sei que está difícil. Senhor, eu quero te glorificar mais, investir mais da minha vida para a honra do Senhor nesta terra, porque eu sei que eu vou ressuscitar, porque Jesus conquistou isso na cruz para mim quando morreu e ressuscitou. Me ajude a servir melhor. Faça essa oração incessantemente e depois você pode vir dar o seu testemunho, como Deus lhe deu condição de servir mais ao Senhor. Mas um terceiro ensino que nós encontramos nesse texto sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é que a incredulidade, ela cega sobre a ressurreição, muito parecido com o que temos falado aqui. Olha Lucas 24, verso 9. Lucas 24, verso 9, a gente vai ler sobre esse terceiro ensino, a incredulidade cega sobre a ressurreição. E voltando do túmulo, Lucas 24, 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Marta, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Os apóstolos ouviram a pregação de Jesus todo aquele tempo e não acreditaram quando as mulheres disseram. Sabe por que eles não acreditaram? Porque naquela época o testemunho de uma mulher não era para ser acreditado, não tinha credibilidade, né? Não era crível na cultura da época. Se uma mulher dissesse alguma coisa, então ninguém acreditava. Se um homem dissesse, aí todo mundo acreditava. Era uma sociedade extremamente machista. Não estou dizendo que isso é certo, era errado, mas era a cultura da época. Os apóstolos, infelizmente, eles estavam vivendo desse tipo de cultura. Então, quando as mulheres relataram da ressurreição, isso é delírio, maluquice. O homem morreu, foi crucificado. Só que Jesus pregou sobre a ressurreição. Daí cabe a gente começar a pensar como estava a cabeça dos apóstolos naquele momento, até que ponto eles estavam tendo fé em tudo que Jesus havia pregado. Lá em Mateus 28, 7, nós lemos: e depois depressa e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Então veja, Jesus ressuscitou e já ia para a Galileia, porque lá ele já ia se reunir, já tinha reunião, já para preparar a chegada da igreja, já para programar o evangelismo do mundo todo. Então o negócio não parava, Jesus estava realmente vivo. O Evangelho de Marcos relata o mesmo aqui, mas eles não acreditaram. Lucas 24, 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Foi o único que naquele momento, talvez, porque o texto bíblico aqui não deixa claro, lembrou. Jesus falou que ia ressuscitar mesmo, aconteceu, foi correndo e averigou que o corpo de Jesus não estava lá, e então, maravilhado, contou aos outros, e aí sim eles começaram a acreditar. Veja como nós, crentes em Jesus, somos incrédulos nas palavras de Jesus. E eu percebi isso ao longo da minha vida, quando dizia, não, vou criar meus filhos na disciplina do Senhor. E eu ouvia irmão da igreja, não funciona não, pastor, não funciona não. Isso é porque o senhor está empolgado. Eu ouvia isso, entende? Ainda hoje os crentes são incrédulos,
no método de Deus, na fé em Jesus. Não seja, porque você vai sofrer. Creia no Senhor para a salvação e creia no Senhor para viver com Deus, para a sua santificação. Seguir o que Jesus ensina, obedecer o que Jesus ensina, como está na Bíblia Sagrada, é exatamente bênção, alegria, felicidade. Fora disso, vai ser sofrimento. Não é só para ter uma religião, é realmente para ter vida em Jesus Cristo. E lá no Evangelho de João, capítulo 20, verso 2, completa um pouco do relato de Lucas sobre a ressurreição de Jesus. Olha lá João 20, verso 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo. Esse outro discípulo era João, o autor do Evangelho, né? A quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Salvador e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, porque a ideia de que João amava mais Jesus, então ele conseguiu passar de Pedro na corrida. E chegou primeiro ao sepulcro, verso 5, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vejam, eles não tinham compreendido a Escritura, eles sabiam, Jesus pregou. Aqui não é compreensão cognitiva, aqui é uma compreensão espiritual. Como é essa compreensão espiritual? É o crer, é a fé. Você pode vir para esta igreja, todas as programações, e ler muito a sua Bíblia em casa, e fazer muitos estudos bíblicos. Você vai ter a compreensão cognitiva, o entendimento do texto. Fica faltando o entendimento da fé. Se não tem esse entendimento da fé, que é o crer no texto, fica só conhecimento morto. Conhecimento morto. E esse crer se refere na prática, ele se aplica, é a vida, a sua vida com Cristo, é viver Jesus Cristo. Aí você vai dizer, como lá em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É quando você crê no texto que você já estudou, como estamos lendo aqui, e agora você decide, eu quero viver para Jesus. Viver para Jesus, entregar a vida a Jesus, não é só frequentar a igreja, não é só carregar a Bíblia, é viver Jesus Cristo, é crer, é realmente dia a dia procurar o Senhor, adorar e glorificar o Senhor, obedecer, replicar a vida de Jesus na prática, no meio da sociedade das trevas que nós vivemos constantemente. Esta é a missão de todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. A igreja é o refúgio, é o momento da adoração, é o momento de compartilhar uns com os outros as lutas da semana no meio das trevas, nessa sociedade perdida e caída. É você compartilhar que você conseguiu pregar o evangelho para alguém, é você pedir oração pelas dificuldades, problemas, sofrimentos e tantas coisas. A igreja é para nos aquecer, é para nos animar, mas a nossa luta é todo dia vivendo como Jesus, crendo na ressurreição. Quando entendemos a mensagem da ressurreição, que os apóstolos não estavam entendendo bem, depois eles entenderam, por isso se tornaram grandes pregadores e colocaram a vida, em favor da proclamação do evangelho, prontos para morrer, e morreram mesmo, exceto João, o discípulo amado que escreveu o evangelho de João. Ele morreu, mas não morreu martirizado, tudo indica que morreu ali naturalmente. Ainda em João capítulo 20, verso 11, Maria, entretanto,
permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos ali. Lemos esse texto, né? Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ou seja, ela não estava entendendo o que tinha acontecido com o Senhor Jesus Cristo, assim como os outros ali não estavam compreendendo. Jesus havia ressuscitado. Hoje nós entendemos que Jesus ressuscitou. Nós não estávamos naquele contexto. Então o que é que eu preciso entender sobre ressurreição hoje? Eu preciso entender que assim como Jesus, eu vou ressuscitar. Você que creu do Senhor Jesus Cristo, assim como Jesus, você vai ressuscitar. E isso é a grande prova do amor do Senhor para conosco. E mediante isso, você deve pensar: o que eu vou fazer com a minha vida hoje aqui na terra? Se a melhor vida ainda está por vir. O que eu vou fazer hoje com os meus dias aqui nesta terra? É isso que você tem que pensar. 1 Coríntios 15, 17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição é uma certeza que você crê em Jesus. O fato de você confiar na ressurreição de Jesus e a sua, é uma certeza de que você creu em Jesus. Se você não confia nesta ressurreição, se você não tem certeza de que vai ressuscitar, porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a sua fé é uma fé inútil e vazia. Você é um religioso, como muitos por aí. Você não é um discípulo de Jesus. Isso serve para nós nos avaliarmos, para eu entender no mais profundo do meu coração onde eu estou, onde eu me situo. Sou discípulo de Jesus? Sou um servo do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra? Ou sou só um dos milhares de evangélicos desse país que frequentam igreja e vão para as modinhas dos evangélicos e a mensagem de Jesus não pregam? E o viver Jesus Cristo nem sabem o que é, porque não leem a Bíblia. Vivemos numa época onde os evangélicos não leem a Bíblia. É um negócio esquisitíssimo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo aqui, não é que estão dormindo, é porque morreram crentes. Acabou para eles. Não tem nada. Eles pereceram. Eles morreram fisicamente, morreram espiritualmente. Não tem nada para quem morreu em Cristo. Nenhuma esperança, senão a ressurreição. É muito claro a Bíblia que nós não somos espíritos que vão ficar vagando depois da morte. Temos que ressuscitar. Ainda o verso 19, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esperança. Qual é a minha esperança? Esperança traz felicidade. O que é que eu espero de felicidade? Eu espero crescer profissionalmente, eu espero ter muito dinheiro, eu espero fazer muitas coisas. Se a esperança nesta vida é só isso aqui, o terreno, a Escritura deixa muito claro: eu sou mais infeliz de todos os homens. Percebe? Então, felicidade está estritamente ligada ao quê? Vida eterna, vida com Jesus, ressurreição. Isso é felicidade. Se você não crê na ressurreição, como você vai ser feliz aqui? Como você vai ser feliz para a eternidade se você não crê na ressurreição? E o verso 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus é o primeiro de uma nova humanidade. Jesus é o primeiro a ressuscitar. Vão ressuscitar os crentes do Antigo Testamento, da Velha Aliança. Vão ressuscitar os crentes do Novo Testamento e da Nova Aliança. Vão ressuscitar os santos da tribulação, que vão crer ainda no futuro, no período da grande tribulação. Vão ressuscitar também. A ressurreição é um elemento fundamental da mensagem do Evangelho, porque ela traz esperança. Então, vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou.
E 1 Coríntios 15, 58, que é o fim desse capítulo de 1 Coríntios, que é incrível. Quando você lê só esse versículo, 1 Coríntios 15, 58, você entende uma verdade. Quando você lê todo o capítulo, você entende mais ainda esse versículo. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Olha que palavras impactantes. Seja firme, seja inabalável, não se abala, abundante na obra do Senhor. Você não é medíocre na obra do Senhor, você é abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse versículo parece que não tem nada a ver com o capítulo todo, mas tem tudo a ver. Porque se você crê na ressurreição, e esse capítulo de 1 Coríntios todo trata de ressurreição, você vai ser firme, você vai ser inabalável, e você vai ser sempre, não é às vezes, sempre abundante na obra do Senhor. Porque a lógica é: eu vou ressuscitar, vou viver eternamente com o Senhor. A melhor vida ainda está por vir. Esta vida é a vida ainda na natureza do pecado. Tem coisa boa aqui nessa terra, mas se não tiver Deus, até aquilo que parece bom fica ruim. Lembra do livro de Eclesiastes. Percebe? Jesus morreu numa cruz e ressuscitou para trazer uma salvação que talvez nós ainda não compreendemos o tamanho dela. Não estou dizendo que nós não cremos em Jesus para a salvação, sei que cremos em Jesus para a salvação, mas talvez não entendemos o tamanho desta salvação. E ela é tão ampla, tão grande, tão maravilhosa, tão completa e tão perfeita, que eu imagino, quando nós estivermos lá no novo céu e nova terra, com os corpos ressurretos, eu imagino, posso estar errado, mas eu imagino, eu podia ter feito mais. Aqui é tão bom, e eu não fiz o tanto que eu poderia ter feito. Porque o que nós fazemos aqui é ser firme, inabalável e sempre abundante. Você faz isso na obra do Senhor, não para ser salvo. Salvação, Jesus conquistou na cruz. Mas isso é por amor e gratidão a tudo o que Ele fez por nós. Aí vem os nossos problemas, aí vem nossas tarefas, nossas ocupações. Eu sei que temos que ter, mas nós temos que elaborar para sempre ter tempo para Deus, porque Ele é prioridade. Ele é prioridade. E aí seremos mais felizes aqui na terra e na vida, obviamente, certamente na vida por vir. Então, seremos abundantes, firmes e inabaláveis, quando tivermos o entendimento mais correto, entendimento espiritual, o crer nesta ressurreição. Jesus ressuscitou. Você, crente em Jesus, vai ressuscitar. Aproveite os anos aqui nesta terra, ainda debaixo do pecado, para ser firme, inabalável e abundante na obra do Senhor. E se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, arrependa-se do seu pecado. Ore e peça a Jesus para lhe salvar. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por tão grande bênção que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, como foi cantado aqui, e ressuscitou ao terceiro dia, ainda esteve com os homens e subiu aos céus, nos deixando essa missão maravilhosa de falar dele, do evangelho dele, para a glória do Senhor. Capacita-nos, ó Pai, para vencer os nossos pecados, a nossa lentidão, para vencer as questões que nos impedem de sermos efetivos na obra do Senhor, não só dentro das paredes aqui da igreja, mas no mundo, proclamando a mensagem do Evangelho, vivendo esta mensagem, arrependidos dos nossos pecados, mas vivendo essa mensagem. Dá-nos esse vigor, esta força, esse entendimento, para que cumpramos a missão. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem um tempo de oração silenciosa, pode orar mais um pouco ao Senhor nesse momento. Deus te abençoe e até breve.